Olá, eu sou a professora Patrícia Peck Pinheiro e a nossa videoaula de hoje vai tratar de um assunto super importante que é direitos autorais. É um tema que a maior parte das pessoas acha que conhece, mas fica em dúvida, será que isso é realmente o correto? Como é que eu devo usar ou não um conteúdo que está na internet? Então a apresentação tanto vai servir para quem usa, para quem cria, como para quem contrata trabalhos relacionados à produção de conteúdo. Para tratar desse assunto, que é um assunto mais denso, a aula está dividida em 7 partes principais. A gente começa falando numa introdução do porquê proteger direitos autorais. Vamos tratar em seguida da lei em vigor, a lei de 98 no Brasil. Vamos falar das principais infrações para os direitos autorais e que medidas tomar. Aí a proteção de website, que apesar de não ser um assunto novo, ainda tem muita gente que faz site e não protege do jeito certo. Falar sobre proteção de software, afinal de contas vivemos a era do software, do videogame, da imagem, da multimídia. E fechamos depois com uma conclusão, até para uma perspectiva sobre mudanças futuras na lei. A discussão de melhoria, a discussão de como que eu permito mais acesso à informação e ao mesmo tempo controle e protejo direitos autorais. Será que tem que estar tudo na internet de graça para usar de forma indiscriminada? Será que vamos matar os inventores, né? A pessoa que precisa ganhar dinheiro com exploração da sua criação? O que o mundo, para onde estamos indo com essa sociedade digital, nos revela para que a gente possa pensar aí, talvez até de forma mais criativa, diferenciada, regras que possam equilibrar, de um lado, o que o consumidor quer, se pudesse, né? Todos nós queríamos poder acessar tudo de tudo. E também o que a indústria quer, aquela que distribui, explora os conteúdos, e o que os próprios autores querem. Então, para começar nessa nossa introdução, é importante destacar que a criação, o autor, tem direito à proteção. E esse direito à proteção, se formos pensar, vem de uma origem aonde, como que eu não posso dar uma defesa, ter uma garantia de que se alguém fizer algo que eu criei, eu possa ter, no mínimo, direito de ser citado, que é o que a gente chama do direito moral de autor, que é a referência, né? É dar autoria para aquilo que foi criado e, se possível, ganhar algum din-din com isso, ou seja, ganhar pela exploração econômica. Pode o autor decidir liberar geral o seu conteúdo, não querer proteger, não querer ganhar dinheiro com isso? Pode, mas a principal questão aí é que é uma prerrogativa do autor e levou bastante tempo para o direito conseguir trazer essa proteção. Por quê? Porque primeiramente a gente sabe que é difícil proteger uma ideia. Pensem bem, se eu proteger a ideia que está na cabeça apenas da pessoa, eu posso estar limitando a livre iniciativa, eu posso estar limitando a inovação. Eu preciso proteger algo que já tenha sido um pouco desenvolvido. Aquela ideia virou já um texto, aquela ideia virou um poema, aquela ideia virou uma música, a ideia virou código-fonte de software, mas a ideia pura e simples, eu iria impedir que uma outra pessoa com possibilidade de desenvolvê-la pudesse dar andamento. E é por conta disso que o direito brasileiro, a nossa lei, não protege a ideia genérica. Tem muita gente, quando tem uma ideia, o que a gente recomenda? Vamos pôr essa sua ideia no papel, ver de que modo a gente consegue dar mais substância para ela. Não quer dizer que preciso materializar. É claro que na era digital não preciso estar colocando o que eu estou pensando no papel, mas eu preciso dar uma substância. E há necessidade do registro do direito autoral para protegê-lo? Não. E as pessoas se surpreendem com isso. Então por que é que me falam que eu tenho que registrar direito autoral? É uma discussão diferente. É difícil provar a autoria.
principalmente porque duas pessoas podem ter pensado algo ao mesmo tempo. Então a proposta de você fazer o registro do direito autoral em uma instituição que é um terceiro de boa-fé, como no Brasil acontece com a Biblioteca Nacional ou com o INPI ou INPE, como ele é chamado, é gerar prova de anterioridade. Antigamente, antes mesmo de fazer esses registros nessas instituições, quando alguém pensava algo muito legal ou ia apresentar para outra pessoa e ficava com medo, poxa, vai que a pessoa pega a minha ideia, o que se fazia? Se colocava num envelope lacrado e se mandava pelo correio para voltar para si mesmo, e você preservava aquele envelope com data do carimbo do correio lacrado, que se precisasse ele seria aberto para perícia no judiciário. Hoje é lógico, não tem mais necessidade de fazer isso e a gente usa outros recursos para a proteção do próprio direito autoral. Então nós vamos ver que a lei que protege direitos autorais no Brasil é a 9610 de 1998. Se você for pensar a data, a época, não é tão antiga, é nova, é uma lei nova, mas já desafiada por tudo que aconteceu da evolução da internet. Em 98, ainda mais no Brasil, nós não tínhamos a realidade da banda larga. Por certo, nós não tínhamos ainda, mal estávamos com provedores de acesso à internet se formalizando. Salvo engano, é de 96 a criação do próprio UOL, que é um provedor de internet conhecido. Então, a lei foi pensada e demorou anos de discussão, baseada em convenções internacionais, inclusive no que foi escrito na Convenção de Berna, mas ela já merece uma reciclada. Então, se me perguntar, Patrícia, você acha que devia arrumar a Lei de Direitos Autorais que é de 98? Sim, eu acho. Acredito que nós vivemos agora numa sociedade independente de suporte. E isso é um questionamento interessante para a nossa aula. Como eu protejo algo que não está mais preso no suporte físico? Porque, historicamente, nós aprendemos a proteger não o direito autoral, mas nós aprendemos a proteger o suporte. Então, a pessoa comprava um livro. Se ela perdesse o livro, ela não tem direito a outro livro, porque estava amarrado no suporte. Se o disco arranhasse, você não tem outro disco, estava amarrado no suporte. E agora que pode ficar na internet, no digital, que circula mais facilmente, como garantir a proteção? Será que é usando ferramentas, tecnologias como é um DRM, que é uma forma de você transformar aquele conteúdo numa aplicação e gerar regras de uso? Talvez. Será que é liberar geral? Não sei. Tem alguns artistas que têm colocado a sua obra gratuita na internet e eles ficaram muito famosos com isso. E a fama traz outras possibilidades de exploração econômica. Então não há ainda uma fórmula de prateleira e a solução não é simples, existem interesses não necessariamente convergentes. Aquilo que o consumidor quer não necessariamente é aquilo que viabiliza para o próprio autor. Então, para a gente falar de direitos autorais, a gente falou de ideia, não dá para proteger ideia pura. E uma outra coisa que é importante de tratar é a inovação. Nem toda ideia é uma inovação. Mas quando a gente fala de inovação, ela já tem um senso prático. Quando eu falo de inovação, ela já tem um senso de aplicação, de que ela vá trazer já algum tipo de melhoria ou resultado. A gente está vivendo uma era que a gente chama de efeito da cauda longa. A cauda longa digital, em que basta uma pessoa na internet querer um conteúdo que de repente ele já se paga. Alguém em algum lugar no mundo gostou. Por isso que tem os minutinhos de fama do YouTube, Alguém gostou, pronto, virou um hit que passa para o outro. Você não tem mais aquele custo de produção industrial, porque está independente de suporte. Então, no Brasil, nós criamos também uma lei para a proteção da inovação. A inovação, ela
é uma evolução, ou seja, a ideia está dentro de um estado mais inicial, a inovação já é uma ideia implementada que traz um resultado, uma mais-valia, algum tipo de ganho que não precisa ser necessariamente financeiro. Não existe como rotular a inovação. Você não diz assim, só é inovação se pelo menos 1000 pessoas usarem. Não, não existe essa característica nem definida em lei, nem definida em melhores práticas internacionais. Então a gente pode colocar, tem uma tabela aí para você ver na nossa aula, uma certa divisão. Tem a propriedade intelectual, e aí nós vamos dentro da propriedade intelectual para os direitos autorais e para o ramo da propriedade industrial. Nos direitos autorais, nós estamos protegendo os conteúdos em geral, estamos protegendo o software, estamos protegendo o website. E no ramo da propriedade industrial, nós estamos protegendo marca, patente, desenho industrial. O que é mais antigo? É mais antigo a propriedade industrial e mais recente o direito autoral. A própria patente, que as pessoas confundem muito, a patente é um modelo de indústria, a patente é mais limitada no tempo. A patente depende de concessão. Já o direito autoral, só pelo fato de eu criar, eu já tenho. Mas eu faço o registro, recomenda-se o registro por causa daquela discussão de anterioridade, quem foi que pensou o que antes. Então eu vou lá e faço um registro para dizer, a partir daquela data, aquilo que está ali colocado, fui eu que criei ou fui eu que pensei. Então fica esse quadro, né, propriedade intelectual, e nesse ramo, direitos autorais e propriedade industrial. Vamos dar ênfase nessa aula nos direitos autorais, porque é o que mais tem crescido e é o que talvez traga mais desafio no sentido de estarmos nessa sociedade independente de suporte. Há quanto tempo nós protegemos direitos autorais no Brasil ou o inventor de uma forma geral? É curioso, mas nós temos aí um primeiro registro de proteção no Brasil, de um alvará de propriedade autoral, praticamente 202 para 203 anos. Isso, em termos históricos, não só Brasil, mas mundo, é pouco tempo, é recente. O autor ter ganho essa possibilidade de proteção da sua obra. Então, vamos detalhar um pouco mais o que é a Lei de Direitos Autorais em vigor e o que ela protege. Para começar, nessa segunda parte do que está sendo protegido pela Lei de 98, a gente pode destacar que ela traz a proteção de todo tipo de obra, toda a criação do espírito, independente de suporte, independente do meio qual tenha sido inventado ou se invente no futuro. E isso é interessante porque foi uma redação dada para tornar bem ampla a proteção. É ampla, mas não protege ideia pura, né? Só para a gente recapitular da introdução a respeito do assunto. E a Lei de Inovação, né, fora a Lei de Direitos Autorais, é uma lei mais recente, é de 2004, é a Lei 10.973 e ela busca também promover inovação, garantindo aí remuneração de inventores. Então, é uma lei mais nova, ainda no Brasil está precisando ser mais implementada, mas você já tem esses dois mecanismos legais para tratar do assunto no nosso país. Qual o principal fundamento da Lei de Direitos Autorais? O que você acha? A Lei de Direitos Autorais protege o quê? Protege quem? A Lei de Direitos Autorais protege o autor. Então, o nosso foco é o autor. Então, você vai ver que a lei diz que um monte de coisa tem que ter autorização prévia do autor. Coisas que as pessoas hoje fazem sem pedir nada para ninguém, sem pedir autorização, e é por isso que dá problema. Porque aí, se o autor descobre, ele vai ter direito de reclamar a respeito daquilo. E se você falar assim, poxa, Patrícia, mas que lei burocrática, quer dizer que tudo tem que ficar pedindo autorização para o autor? Não, não é tudo. Mas o que se quer proteger também é a preservação da obra, preservar a qualidade, preservar a proposta do autor, o que ele quis dizer com aquela mensagem. Então imagine, se você puder pegar algo e editar
e aquilo mudar de sentido. Você traduzir para outro idioma e aquilo mudar de sentido. Esses são todos elementos que exigem uma autorização prévia do autor. Tem autores que já deixam claro, até porque a internet é mais fácil de eu localizar um autor vivo. Um autor já falecido, eu acabo tendo que buscar quem é o detentor, o titular, muitas vezes a família. Então há hoje no Brasil uma série de acervos, de fundações, de empresas, sem uso, sem estar disponibilizado, porque o autor já faleceu e se tem dificuldade de autorizar um uso novo, por conta do período de proteção que a lei garante. Então, reforçando, a Lei de Direitos Autorais protege o autor. Há um artigo super importante, que é aquele que define o que é passível de ser protegido, que vai mostrar aí na tela da nossa aula, que é o artigo 7º, inciso 13 da Lei 9610 de 98. E ele diz, são obras intelectuais protegidas, criações do espírito, expressas por qualquer meio, fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como coletâneas, compilações, antologias, enciclopédia, dicionário, base de dados. Dá para proteger base de dados, inclusive, pela lei atual, que por sua seleção, organização ou disposição de conteúdo constitui uma obra intelectual. E é interessante, quando a gente fala de direito autoral, que se tem que ter uma certa criação, isso significa uma palavra super importante no direito, que é